enquanto você fala, você nos enche aqui de informação, a gente está mostrando imagens ao vivo do interior da catedral, que Priscila, está simplesmente belíssima, espetacular. A gente mostrou, Pri, o presidente Emmanuel Macron, então acompanhado do arcebispo, atrás do arcebispo e com sua mulher, Brigitte Macron, eles entrando, né, juntos, as portas sendo abertas, eles entrando e agora continua uma cerimônia ali dentro, a catedral lotada, como você disse, né, são esperados cerca de 40 chefes de Estado, já tem muitas autoridades, o príncipe William do Reino Unido, a gente mostrou aqui também, como você disse, Donald Trump e outros mundialmente famosos, né, como você disse, Elon Musk e tudo mais. Agora, você estava falando sobre o contexto político em que se insere essa reinauguração e por que ela é tão importante. Realmente, nessa semana, acho que foi sexta-feira, né, ou quinta ou sexta-feira, o Emmanuel Macron, acho que foi quinta, ele fez um discurso, né, com a queda do primeiro-ministro, do premier. Isso, do Barnier, ele fez aquele discurso em rede nacional e ele cita a reinauguração, ele falando um pouco do que fez, né, fizemos os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, fomos muito bem, olha, vamos reinaugurar a catedral nesse fim de semana, disseram que seria impossível e nós conseguimos. Quer dizer, esse momento, Priscila, de demonstração de prestígio e, por que não dizer também, de entrega, porque, na verdade, ele está entregando uma obra, como você disse. Ele foi desacreditado quando prometeu que entregaria em 5 anos e entregou em 5 anos. Então, quer dizer, no momento de desgaste político no parlamento, dificuldades com a aprovação do orçamento, como você trouxe, e também tem desgaste com os... Olha que bonita essa imagem. Agora a gente está mostrando as imagens, Priscila, do incêndio, a torre despencando, algo realmente que chocou o mundo, né? Foram horas e horas de incêndio, fogo consumindo essa joia gótica, como você disse. E aí, Priscila, falando ainda do aspecto político, para concluir e passar novamente para você comentar, essa questão de que ele também sofre uma série de motins, de manifestações de agricultores que estão muito insatisfeitos com esse acordo, né, que está cada vez mais perto, anunciada a conclusão do acordo entre Mercosul e União Europeia, que para os agricultores da França é uma notícia péssima, né, Priscila? A Priscila, a gente vai retomar o contato aqui com a Priscila, mas nesse momento a gente acompanha aqui um pouco do que foi dos restos, né, dos escombros, do que sobrou. A fachada, ela foi quase toda, foi uma das únicas coisas preservadas depois desse incêndio, que durou horas. E aí já a gente mostra aí imagens do processo de restauração, do início, né, do processo de restauração. Olha o que sobrou. Tá vendo a frente e atrás da igreja, que foi o que sobrou? A torre, como a Priscila nos trouxe, ela desmoronou. Foi algo que, assim, a gente está falando de uma igreja, de uma construção secular, de 800 anos, ela sendo destruída, né? E aí, todo esse tempo, esse processo de reconstrução, 5 anos, dá até para dizer que realmente foi algo rápido, né? Tem os vitrais, foram 1000 artesãos trabalhando incessantemente, muita recuperação histórica, né? Esse trabalho de restauração, porque para tentar ser mais fiel possível, e aí tem toda uma documentação que precisa fazer no trabalho de restauração, foi algo realmente, um trabalho exemplar, né? E politicamente, para a França, para Emmanuel Macron fazer e participar como ele está participando, vocês viram, ele entrou ali, foi estrela nessa reinauguração. Apesar, né, dessa divisão de igreja e Estado, ele foi ali, de fato, a gente viu a política entrando com o pé direito na igreja mais importante da França, mais icônica da França, que é a Catedral
de Notre Dame. E aí o trabalho dos restauradores, né? 5 anos de trabalho, são vitrais, pinturas. Pri, vamos ver se a Pri reconectou conosco. Priscila, então falávamos sobre esse contexto, né, Pri, tão importante para Emmanuel Macron, no momento em que ele enfrenta dificuldades, inclusive com a má notícia para ele, para os agricultores, para a França, da conclusão das negociações do acordo Mercosul-União Europeia. Exatamente, Débora. Esse acordo que, inclusive, já é trabalhado há décadas e que a França era uma das principais opositoras por causa justamente do setor agrícola francês. E aí tem um bastidor dessa história toda que é o seguinte: a diplomacia brasileira trabalhava muito para que esse acordo fosse adiante, um acordo que cria uma das maiores zonas de livre comércio do mundo, com um potencial muito grande, inclusive, para exportação brasileira, mas aqui na França existe uma força muito grande por parte do setor agrícola, por parte dos produtores artesanais, então há uma proteção e subsídios ao setor agrícola. Com um acordo como esse, há um temor por parte desse setor que os produtos que vêm da América do Sul ofereçam uma competição desleal aos produtos que são feitos aqui na França, então havia uma oposição muito grande. E dentro da diplomacia brasileira, o que eles diziam é que Emmanuel Macron, por si só, ele sozinho, não seria uma pessoa tão contrária a esse acordo. Ele que é um liberal, é um político de centro-direita e teria um olhar mais favorável a esse acordo. Mas ele sabe que em um momento de popularidade em queda, em que ele fez passar à força uma reforma de Previdência, agora com essa crise política, esse é um acordo que traria ainda mais desgaste para Emmanuel Macron, porque esse setor, o setor agrícola, é um setor que tem uma força política e uma voz muito forte aqui na França. É diferente, por exemplo, do setor industrial, que é um setor que vê benefícios no acordo entre Mercosul e União Europeia, mas é um setor que seria menos mobilizado do que o setor agrícola aqui na França. Então essa seria a razão da oposição do governo francês ao avanço desse acordo entre Mercosul e União Europeia. No início do governo de Emmanuel Macron, no seu primeiro mandato, lá em 2018, ele não falava com tanta força assim, sobre a sua oposição ao acordo entre Mercosul e União Europeia, mas mais recentemente ele passou a demonstrar essa oposição. Inclusive, teve uma vez que eu mesma tive a oportunidade de perguntar a ele se ele concordava com o acordo entre Mercosul e União Europeia, lá no Fórum Econômico Mundial de Davos, e ele mesmo disse: não, eu não concordo com o acordo como está. Esse acordo ele precisa de cláusulas espelho, né? Ou seja, ele precisa que algumas regras que são aplicadas aos produtores aqui na Europa sejam aplicadas também aos exportadores, aos produtos sul-americanos que entrariam aqui na Europa com o acordo entre Mercosul e União Europeia, mas ele foi voto vencido e esse acordo segue adiante, então também seria mais um desgaste aí político para Emmanuel Macron. Teve também toda a história do CEO do Carrefour que se mobilizou em relação a isso, então tudo isso entra também em jogo em meio a esse desgaste político de Emmanuel Macron. Então essa cerimônia de abertura da Catedral de Notre Dame também é uma tentativa de Macron de trazer algum fator político positivo para o seu mandato, essa restauração belíssima, essas imagens, e com certeza isso, claro que vai pesar, né? São imagens que mostram Emmanuel Macron no centro da inauguração de um dos monumentos mais conhecidos do mundo, o monumento mais visitado da Europa. Então ele tenta aproveitar esse momento para reduzir o seu desgaste político. E como você disse, Débora, nas suas últimas falas, inclusive você mencionou uma fala dele que foi, inclusive nesta quinta-feira, que foi uma fala dele falando sobre a necessidade, a capacidade da França de se reerguer diante de momentos que são momentos, enfim, de dificuldade. Priscila, uma outra curiosidade que a gente pode Pri, até relacionar entre a política francesa. Perdão. Não, claro. Deixa eu só. Eu quero. Tem mais perguntas para você, quero que você conclua, mas só para contar o que a gente está mostrando na tela nesse momento, está havendo uma homenagem aos bombeiros que trabalharam, né? A todos que trabalharam no combate ao incêndio. Eles entraram pela catedral, estão sendo aplaudidos e há uma projeção falando obrigada, né, com os escritos obrigado em francês também, sobre esse trabalho de todos que trabalharam para não só para tentar conter o fogo, mas também todos que trabalharam ali na reconstrução
dessa catedral. Então está uma imagem bonita, uma salva de palmas, algo realmente muito bonito. Militares entrando também, muitas homenagens, tá lindo de ver. Agora eles estão, olha, os bombeiros entrando, tá vendo? Porque foram muitas horas. E uma imagem curiosa, viu, Priscila, que o Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, que assume a partir de 20 de janeiro, está entre Emmanuel Macron e Brigitte Macron. Ele está entre o casal, separando o casal ali, mas, ou seja, numa posição politicamente muito honrada, é claro. Então, a gente vê aí esses bombeiros, agora eles estão, aparentemente, já foram homenageados, estão deixando o local, o coral aplaudindo também, uma imagem linda, emocionante, linda de ver realmente o reconhecimento a esses profissionais, né? Porque trabalharam, se arriscaram e o que sobrou foi graças a ele. Essa projeção escrito merci, né? O meu sotaque não é tão bom quanto o da Priscila, obviamente, mas aí um agradecimento a esses profissionais. Pri, agora eu vou baixar um pouquinho os aplausos e voltar a te ouvir, porque você ia contar uma curiosidade. Espero que você lembre, espero não ter te interrompido e que você ainda lembre a curiosidade, porque aqui a gente adora uma curiosidade, Priscila Yazbek. Por favor, me interrompa sempre, Débora. Eu estou aqui mostrando a Notre Dame atrás de mim aqui para trazer um pouco do clima de Paris, mas com certeza, tenho certeza que essa cerimônia por dentro está muito mais bonita, uma cerimônia inclusive muito restrita, nem jornalistas podem entrar na catedral, tem só um pool de jornalistas que estão ali distribuindo essas imagens que vocês estão vendo, mas com a participação aí desses milhares de visitantes, de convidados.